Líderes, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje nós vamos trazer um episódio muito aguardado por vocês. Hoje nós iremos falar um pouquinho sobre conlangues, ou seja, vamos falar um pouquinho sobre criação das nossas línguas fantásticas. E por que eu vou falar aqui só um pouquinho? Porque como vocês podem ver aqui no título do episódio, é apenas o início, apenas para trazer um pouquinho desse gostinho dessas criações fantásticas. Nós iremos futuramente falar sobre sons, fonéticas, estruturas anatômicas da fala, criação da gramática, criação da ortografia, tipos de letras e tudo isso. Mas, para trazer aquele gostinho, nós vamos falar um pouquinho sobre o início, o básico, para você entender o que é uma conlang. Beleza? Gostou? Então, simbora! Então, pessoal, na semana passada, no sábado, nós não tivemos episódio, teve uma complicação no meu computador e também foi Dia das Mães. Então, para compensar vocês, eu vou trazer 3 episódios. Hoje na quarta-feira, outro na sexta-feira e o outro que vai sair no sábado, um episódiozinho a mais para a gente conversar um pouquinho, para a gente bater esse papo, compensar aquele episódio que não saiu na semana passada. Beleza? Então, pessoal, também lembrando que lá na comunidade nós temos aqui um local para vocês fazerem as suas perguntas e na primeira semana do próximo mês eu vou responder as suas perguntas. Se ficar muito grande, eu separo em 2 episódios, mas obviamente vão responder todas as perguntas. E o mais legal é que eu também vou ter uma surpresinha para algumas perguntas que vocês deixarem lá. Então sejam criativos e façam as perguntas que vocês mais quiserem, que eu vou trazer as suas respostas sem sombra de dúvidas. Beleza? Então, voltando ao episódio sobre o conlang, algo que vocês pedem há muito tempo. Então a gente vai falar um pouco sobre criação de linguagem. Para a gente fazer o nosso sistema de escrita, nosso sistema de linguagem, basicamente nós temos que pensar em 3 tipos de coisas, 3 passos importantes. O primeiro passo é você definir qual é o tipo de grafia, qual vai ser o tipo de alfabeto que você vai usar. O segundo passo é você escolher qual que é o meio, qual que é o material que você vai escrever, aonde você vai escrever e também qual que é o material que você vai usar para escrever propriamente dito. E o terceiro são regras gramaticais, um pouco da ortografia, beleza? Então vamos falar um pouquinho sobre o passo a passo desses 3 passos diferentes, abordando um pouquinho sobre cada um dos tipos. Bora lá! Eu vou abordar futuramente um pouco mais sobre esse assunto, sobre sons, mas o primeiro ponto que você tem que pensar quando você vai estruturar o seu alfabeto, estruturar a sua linguagem, é você pensar quais são os sons que aquela criatura, que aquela cultura consegue fazer. Quando estamos falando de estruturas sonoras, de estrutura fonética, estamos falando desse aparelho fonético que nós temos, a boca, nariz, garganta, pulmões, tudo isso tem a ver com os tipos de sons que você consegue fazer. Algumas pessoas de algumas certas etnias têm dificuldade com alguns tipos de som pela sua estrutura morfológica, pela sua estrutura genética, que permite com que alguns sons saiam melhor ou pior, alguns sons que são mais facilmente falados por algumas etnias e mais dificuldade de falar outras etnias. Então, quando você for escolher, por que é importante? Quando você for constituir os seus glifos, ou seja, os símbolos que representam as suas letras, dependendo do tipo de alfabeto que você está querendo fazer, você precisa definir quais são os tipos de sons, quais são os sons, quantos sons você tem. São 5, são 10, são 15, são 20, são 66 sons. Quais são os sons que você vai utilizar? Por quê? Porque os glifos, os símbolos que você vai usar para constituir o seu sistema de escrita, a sua linguagem, tem que ser correspondente aos símbolos de sons e essa relação. Então, que nem acontece aqui na língua portuguesa, nós temos o A, B, C, D, E, ou seja, uma letra para as vogais, uma letra para consoantes, que vão representando a quantidade de fonemas que nós conseguimos fazer. Beleza? Então, depois que você definir quantos sons a sua cultura faz, quantos sons a sua etnia consegue falar, quantos sons a sua criatura consegue expressar, nós vamos para o primeiro tipo, que é definição dos tipos de escrita. Qual é o tipo de alfabeto que você vai utilizar? Basicamente, nós temos 6 tipos de alfabetos diferentes. Nós temos o abjad, nós temos os abudigas, nós temos o alfabeto, nós temos o silábico, o ideográfico e o logográfico e o característico, onde nós iremos abordar um pouquinho de cada um deles, beleza? Primeiramente, o abjad, ele é um tipo de alfabeto onde você utiliza letras apenas para as consoantes, apenas as consoantes são escritas, onde as vogais elas estão intrínsecas dentro daquele fonema. Então não existe, por exemplo, o A, o E, o I, o O e o U, mas sim
quando você coloca uma letra ela representa um tipo de som, representa um tipo de fonema que você quer representar, constituindo de uma consoante, por exemplo, um K, um D, um F, um L. E esses sons associados a outras consoantes você vai criando alguns tipos de sons. Então, os alfabetos de Abu-Jabi seriam mais para aqueles tipos de escrita que caso você queira utilizar, onde você apenas traz os símbolos para os seus consonantes e as suas vogais elas são implícitas apenas com pequenas e ligeiras marcações, onde, por exemplo, um risco contínuo seria um J e um Já seria esse mesmo símbolo com pequena bolinha. O G seria esse mesmo símbolo, mas com um xizinho. O G seria esse mesmo símbolo com dois risquinhos. Então, aonde seria apenas umas simbolismos pequenos que representam as associações silábicas dentre cada um desses. Beleza? Então, caso você queira utilizar desse tipo de escritura, onde você vai utilizar o estilo Abu-Jabi, você usa dessa forma. Você define quais são os sons consonantais que você vai ter. Vai ter o K, o D, o M, o T e o P. Beleza. Agora que você já definiu quais são as suas consoantes, você vai colocar quais são os microsímbolos que representam o A. O A vai ser uma pequena bolinha, então o T vai ser o símbolo do T, mais uma pequena bolinha. O P seria o mesmo símbolo do P, porém aquela mesma bolinha que você usou no A para esse segundo A. Beleza? Então, essa é a sua construção do tipo Abu-Jabi. O segundo tipo é alfabético, é o que nós já estamos mais acostumados a utilizar, onde nós temos letras para as consoantes e as letras para as vogais, onde a união dessas letras formam sim os seus sons correspondentes. Então nós temos, por exemplo, como no silábico, um som para o tá, ou para o ba, ou para o t. Nós temos o P, o B e o T separadamente, e o A, E, I, O, U separadamente, onde a gente junta, formando combinações diferentes. Então, o alfabético ou o abecedário, ele é considerado um alfabeto do tipo segmentar, aonde você segmenta todos os tipos de letras possíveis, formando, sim, as consoantes e as vogais. Com isso, você vai criando os sons correlacionando essas letras. Por exemplo, um som de X, podendo ser o CH ou o próprio X, tem o som de P, o som de B, o som de A, o som de D. Então, quando você for constituir o seu alfabeto, construir o seu sistema de escrita, e você quiser escolher o tipo de escrita alfabético, você vai ter que definir quais são os sons que você vai utilizar dentro da sua cultura, dentro da sua etnia, dentro da sua criatura. E com isso, depois de definir, você vai constituir quais são as letras que representam os sons consonantais dessa criatura e quais são as letras que vão representar os sons vocálicos dessa criatura, desse sistema. E você vai criando as combinações a partir desse sistema, beleza? Então, o nosso alfabeto, que é utilizado no latim, no grego e em diversas outras, onde cada letra corresponde a um tipo de som diferente, você pode utilizar como representação esse tipo de coisa, beleza? Então agora vamos para o terceiro tipo. O terceiro tipo é o abugidas. O abugidas ele é utilizado no alfabeto tailandês, que é um dos mais difíceis de ser escritos, porque a curva de aprendizagem é um pouco mais complicada porque existem algumas relações diferentes entre um tipo de letra e outro tipo de letra. Mas vamos falar um pouco sobre como funciona o sistema de abugidas. O sistema abugidas ele é um intermédio entre o silábico e o alfabético. O alfabético nós temos uma letra para cada som. Nós temos o som de consoantes, os sons de vogais. O som alfabético considera dessa forma. Já o som silábico, como eu falei, nós temos uma letra específica para o pá, uma letra específica para o ba, uma letra específica para o tá. Então é uma letra para cada som silábico diferente. Já o abugidas ele é a mistura um pouco desses dois, é o intermédio entre esses dois. Nós temos o som de K, onde é o som consonantal K, que tem um símbolo, e nós temos um símbolo específico para o K, o C, A. Mas nós temos um símbolo específico para o A também. Então, a associação entre esses dois tipos, onde o K tem um som, o KA tem um som e o A também tem um som. Apesar de ser a mistura, nós temos um símbolo específico. Porque caso você queira utilizar o som de K, tem um símbolo. O som de K, de CA, nós temos um outro símbolo.
Porém, se você quer usar apenas o A de apartamento, por exemplo, nós temos um outro símbolo representado para o A. E caso você queira juntar o som de K com o som de A e fazer um outro som, você vai estar fazendo um terceiro som diferente. Então o alfabeto de abugigas é muito difícil de você entender, porque dependendo da associação diferente de letras, de quais são os símbolos que você junta, você vai criando diferentes. Então não necessariamente a letra K e a letra A juntando forma o som K, mas sim formaria, por exemplo, o som CAN. Seria um K-A-N, por exemplo. Então você depende muito, eu evito eu sugiro que você não use esse sistema logo no começo, quando você ainda não conhece um pouco as estruturas de Konlang, principalmente porque o sistema Bugigas, que é utilizado no sistema tailandês, é bem difícil, um dos mais difíceis de se começar a estudar a escrita. A parte falada não é tão difícil, porém a parte escrita ela é bem mais complicada, beleza? Porque depende dessa questão. Show? Então vamos lá para o quarto tipo de linguagem, o quarto tipo de alfabeto. Então, como eu falei, o quarto tipo de alfabeto é o silábico. Ele é como a gente aprende depois que você está estudando na alfabetização, você sai do alfabético para o silábico, onde você começa a juntar as letras formando as sílabas. O B e o A formando Ba, o D e o E formando D, o F e o U formando Fu. Então, existem alguns alfabetos que já nascem silábicos, como por exemplo o alfabeto japonês, hiragana e katakana, aonde eles representam com apenas um único som, um único símbolo. Então nós temos o pá, o ba, o tá, o da, são sons diferentes e por consequência você tem letras diferentes. Você não tem uma letra para o B, uma letra para o A, mas sim uma letra inteira para o ba, né? Ba, be, bi, bo, bu. Beleza? Então o alfabeto, quando você quiser utilizar como referência, esse alfabeto é bem interessante porque aí você vai, depois de estipular quais são os sons que você vai utilizar dentro do seu mundo fantástico, dentro da sua criatura, do seu sistema que for, você definiu quais são os sons, fez associações entre todas as variações e depois disso você vai criar uma estrutura glifa, um som, um símbolo para cada uma desses sons que você for definindo. Beleza? Então, esse é um exemplo de silábico. Já o quinto, nós temos o ideográfico e o logográfico. O logográfico e o ideográfico são muito parecidos, a diferença está básica entre a quantidade de significados. O logográfico, ele traz uma palavra, ele traz um sentido. Já o ideográfico, ele traz uma sentença inteira ou até mesmo um conceito inteiro. Então você pega o ideográfico, como por exemplo o som ou uma mão assim, seria o verbo parar, mas caso você queira fazer um símbolo inteiro que traz, por exemplo, uma ideia inteira, um nascer do sol, por exemplo. Então, o ideográfico, eles são da mesma forma que parece bastante os kanjis japoneses, os kanjis chineses, onde eles trazem ideias e trazem conceituações. É um pouco mais difícil porque um símbolo inteiro corresponde a uma palavra inteira e normalmente ele é muito mais robusto, como por exemplo os ideogramas ou até mesmo os hierógrafos dentro da cultura egípcia antiga. Então você pode trazer de diversos tipos diferentes de alfabetos, diferentes tipos de formas de escrita. E nós temos também o característico. O característico, ele é algo que você pode meio que mesclar todos esses sistemas. Então, eu não sugiro que você faça nesse ponto, não comece por esse, depois de você entender certinho como funciona cada um dos jeitos e também ir criando aos pouquinhos. Comece pelo silábico, comece pelo alfabético, que é um dos mais comuns, os mais básicos, quando você for estruturar o seu. Beleza? Então vamos agora para a segunda parte importante, que vai definir muito o seu sistema de escrita, porque a sua forma de escrita depende muito da forma que você escreve. E a forma de falar, existe já outros sistemas, apesar de serem muito parecidos. Então, para construir a sua Konlang de forma escrita, você tem que definir onde vão ser escritas e como vão ser escritas as letras que você definiu já no tema anterior. Em alguns episódios passados eu falei um pouco sobre a evolução da tecnologia no seu sistema fantástico. Quando a gente vai falar sobre escrita, a tecnologia está muito ligada com isso. Onde é escrito o seu sistema? É numa pedra? É na madeira? É no papel? É com tinta? É com garfo? É com faca? É com formão?
É com fogo? Como que é feito? Então definir bastante é muito importante quando você for colocar a sua escrita. Se é numa pedra, por exemplo, e a forma de escrever é com material um pouco mais robusto, a forma de grafia possui menos curvas, porque você já pensou fazer um talhamento numa pedra onde tem muitas curvas? É muito mais demorado. Você quer fazer uma escrita um pouco mais artística, onde você traz todo um pincel, como algumas letras de caligrafia japonesa? Você quer fazer um pouco mais robusto, como por exemplo as runas antigas, nórdicas ou irlandesas, onde realmente é feito talhos numa pedra? É um pouco mais rústico, como algumas pinturas rupestres feitas antigamente, é um pouco mais sofisticado, como os hieróglifos egípcios, que vão demandando um pouco mais de tempo e um pouco mais de detalhes. É com tinta? É sem tinta? Tem cor? Não tem cor? A cor define alguma coisa? Você escrever uma letra de verde, de azul, de vermelho, define algum tipo de ideia ou entonação diferente que você gostaria de dar. Então, a hora de você fazer, agora é o momento de você viajar e pensar quão evoluído é a sua cultura e o quão robusto você quer que seja a escrita. Você pode fazer evolução da sua escrita, como por exemplo, o alfabeto mais rústico, aonde começou pelas pedras, aonde você fazia talhos nas pedras, porém quando evoluiu para o papel, manteve essa mesma estrutura de escrita, mantendo um alfabeto mais reto, como por exemplo, um pouco do alfabeto dos coreanos, onde possui muitas linhas e algumas poucas bolas que representam as suas letras. Então você pode fazer toda essa evolução, você quer colocar na madeira, se você quer colocar que seja uma escrita um pouco mais etérea, como algumas magias para escrever nas nuvens, ou escrever na areia, ou escrever algo que seja muito fácil de um transporte, como um pequeno pedaço de papel, ou um pequeno talho de madeira, ou coisas onde você faz escrituras gigantescas nas pedras, ou no meio do deserto onde não possui vento e acontece escritas contínuas, como por exemplo grandes desenhos que tem nas linhas de NASCAR, por exemplo. Então é muito legal você definir como você vai querer escrever, porque isso você pode trazer bastante da essência da sua criação, essência desse seu gênios loci para a sua cultura. São criaturas mais bélicas, mais robustas? Será então que escrever de uma forma um pouco mais grosseira, sem tanta curvilinidade? Você pode trazer então uma escrita que mostre isso, algumas letras ou formatos que mostrem isso. Você pode fazer com que algumas culturas escrevam com a tinta com o próprio sangue, por exemplo, ou com o sangue dos seus inimigos, utilizando pedaços de ossos e de pele para escrever os seus textos. Você pode fazer uma coisa mais delicada, onde possui muitas curvas e muitas voltas, muitas letras cursivas para trazer mais um pouco dessa delicadeza. Você pode fazer movimentos rápidos para escrever. Então, trazer esse formato e como você vai escrever é de suma importância para caracterizar muito bem a sua cultura. Porque existem muitos tipos de, por exemplo, se você for pegar o alfabeto russo, eles não possuem letras cursivas, até possuem, mas se você vê a diferença entre uma letra de mão, né, a letra cursiva russa, e a letra de forma russa, são letras totalmente diferentes, você não consegue ler, são várias bolinhas, vários montinhos onde você não consegue identificar onde começa outro. Então, definir também se existe uma diferença cursiva ou não no seu alfabeto é agora esse momento que você vai definir se existe alguma coisa ou não. Como, por exemplo, no alfabeto japonês de hiragana e de katakana, onde as letras elas são colocadas uma do lado da outra, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de cima para baixo, de braço para cima, invertido. Aí você que vai definir. Ou as nossas letras, onde a letra ela junta uma com a outra, o A que junta com o B, que junta com o C, que junta com o D. Ou na letra de forma, onde o A é separado, o B é separado, o D é separado, o E é separado, e assim por diante. Beleza? Então, nesse segundo tópico, você vai definir qual é o local, os meios que você vai escrever e como você vai escrever. E agora vamos para a terceira e última etapa desse início de construção de língua fantástica, que é a ortografia, definir algumas regras gramaticais, porém da forma de escrever. Beleza? Então, por exemplo, a sua escrita é de cima para baixo, de baixo para cima, do lado para a direita, direita para a esquerda, invertido, circular, concêntrico ou de fora para dentro. Então você pode definir de diversas formas diferentes. A sua forma de escrita, ela mostra tom,
ela mostra timbre, ela mostra ideias, vontades, separações de gênero. Então, a hora de você escrever agora algumas palavras utilizando tanto as letras que você definiu, mas também a forma como você faz. Então, você quer que seja, por exemplo, ideográfico, onde traz diversos tipos de ideias diferentes, de palavras diferentes, e uma palavra junta com a outra, formando um contexto, um desenho gigantesco? Ou é escrito desse formato que desce assim, que vai para cá e vai para cá e vai para cá, ou algo que escreva dessa forma, ou até mesmo o jeito tradicional que a gente escreve dessa forma, ou dá do invertido, por exemplo, ou escreve assim, aí que você vai definir. Por exemplo, se a sua cultura ela é exclusivamente canhota e você quer que escreva dessa forma, ou é exclusivamente destra e quer escrever de uma forma diferente. Então existem diversas formas diferentes que vocês podem ir alternando, ou até mesmo fazer de diversos pontos diferentes. Então o momento de trazer para vocês é o início, aquele gostinho um pouco a mais de Conlangues para trazer aquela pequena ideia e ver se vocês estão preparados e obviamente estão para começar a entrar nesse mundo da Conlang. Então, se vocês gostaram, já chegaram até aqui, não deixar o like, se inscrever e deixar nos comentários. Você está escrevendo uma Conlang? Você pretende construir futuramente uma Conlang? Deixe aqui nos comentários algumas palavras que vocês criaram e qual é o tipo de alfabeto, algum tipo diferente que vocês gostariam de abordar. E fica aí o convite, porque no nosso próximo episódio eu vou trazer uma conversa com a Ana Paula. É uma colega minha que eu considero de paixão, ela é praticamente uma prima minha, e nós vamos conversar um pouquinho sobre essas regras gramaticais e a gente vai adentrar um pouco mais nesse bate-papo dessas conlangs, beleza? Usem a abus das suas criações e deixem seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!